Boa noite a todos. Vamos aqui para o capítulo 40 do livro Estrela de Luz. O amor de Bartimeu por seus semelhantes. Logo na entrada do auditório onde seria realizada a reunião, havia um belo e majestoso jardim. A primazia e a exuberância daquela construção não nos deixavam extasiados. Fomos convidados a nos assentar na tribuna juntamente com outros companheiros. A maioria da plateia demonstrava o mais profundo sentimento de tristeza e angústia. Eles mantinham-se cabisbaixos e tinham a face molhada pelas lágrimas. Bartimeu iniciou os trabalhos com uma oração fervorosa. Meus queridos amigos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus para que nos auxiliem na realização desta tarefa e nos direcione no bem, que possamos nós, pautados nos seus exemplos, darmos a cada dia um passo na caminhada evolutiva rumo à perfeição, para a qual fomos criados. Após a oração, Bartimeu deu início à sua palestra. Meus amigos, Jesus, o bom pastor, continua tomando conta das suas ovelhas. Ele deu a vida por nós. Ele é o marco da humanidade. É a grande luz que veio à terra e é o representante de Deus entre os homens. Deus, depois de pequena pausa, ele narrou uma passagem que está registrado nos evangelhos. Era o momento em que Jesus se despedia de seus apóstolos, assegurando a todos que não nos deixariam órfãos. À medida que Bartimeu comentava os textos evangélicos, uma luz branca vinda do alto irradiava por todo o salão, envolvendo a todos, e aqueles rostos tristes ficavam iluminados. Era como se eles bebessem aquelas palavras como a água viva, a água da vida que Jesus havia oferecido a Bartimeu, que também se encontrava envolvido por sublimes energias. Continuou narrando as palavras do Mestre. Filhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo: para onde eu vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis. E nisto conhecerão todos que são os meus discípulos. E então perguntou Simeão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou não poderei seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida, respondeu Jesus. Darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então foi isso que Jesus disse a Pedro, né? Meus queridos, Simão Pedro, mesmo estando sempre ao lado de Jesus, negou 3 vezes. Mesmo assim, não desanimou e continuou trabalhando e lutando contra as dificuldades mais íntimas. Dedicou sua vida em favor dos mais necessitados. Tornou-se a pedra angular do cristianismo. Simão Pedro, após reconhecer seu erro, buscou forças e venceu suas dificuldades. Vocês também podem conseguir. Não podemos ficar remoendo as coisas do passado.
devemos sim seguir e glorificar o nome de Jesus nos corações, para que nosso nome também seja glorificado em Deus. Temos de procurar seguir seus ensinamentos e passar da condição de ajudado para a de servidor do Cristo, de pedinte a auxiliador, sair da condição de viver só para si mesmo e viver também em favor dos outros, e auxiliar os que sofrem antes de pensar nas próprias dores. O arrependimento tem valor quando é transformado em ação em favor do bem. Só nos livramos do arrependimento quando reparamos o erro. O Pai nos dá oportunidades ilimitadas para que possamos nos libertar de todo o mal que ainda está dentro de nós. A voz de Bartimeu ecoava pelo imenso salão, e observei que todos os presentes se sentiam reconfortados. Agora, de cabeça erguida, o choro deles era de contentamento. De repente, Bartimeu nos surpreendeu ao começar a falar do Consolador prometido, que é narrado no capítulo 14 do Evangelho de João. Suas palavras chegaram aos nossos ouvidos como um bálsamo. Era como se estivéssemos ouvindo a voz do Cristo. Todos os presentes traziam o rosto molhado pelas lágrimas que não podiam conter pela grande emoção. E Bartimeu continuou sua narrativa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como poderemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos, quando Jesus disse essas palavras para Tomé, não falava somente para ele. Seu apóstolo, naquele momento, representava toda a humanidade. Ele estava dizendo a todos nós, e ainda continua a dizer, que devemos segui-lo. Não temos opção a não ser procurar seguir os ensinamentos do Cristo. Ele é a luz que desceu ao pântano para clarear as trevas. A terra não se encontra abandonada, como muitos pensam, em razão dos grandes sofrimentos vividos pela humanidade. Ele está sempre junto daquele que traz o coração aflito e desesperado. Muitos chegaram a pensar que a vida não faz sentido, mas quando deixam seus ensinamentos tocar o coração, nascem para uma nova vida. Ouçamos a palavra do Cristo. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê a meu Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim.
crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E quando pedir em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, o mundo ainda não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros, ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui a gente percebe, né, em tudo isso, que existe um sistema universal que é através do mérito, né? A meritocracia, ela é uma ordem universal em que, quando se faz o bem, você irá entrar em sintonia com o bem e com as forças superiores dos bons espíritos, né? Dos espíritos mais puros, dos espíritos perfeitos, né? E quando você faz o mal, você vai entrar em sintonia com espíritos, malfazejos, vai cair em situações, através da lei de ação e reação, situações dolorosas, aflitivas, né? Nas encarnações futuras. Então, aqui Jesus sempre nos passa, né? Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, a pessoa que pratica, anda em conformidade com as leis de Deus, ela terá acesso, né? Acesso no caso, a execução de tarefas benéficas que a pessoa irá se auto-beneficiar e também irá ajudar, né, a progressão espiritual da coletividade através dos seus exemplos, né, da exemplificação. Então Jesus sempre botou aqui, né, que a gente deve observar, né, devemos observar sempre o que ele praticou, as ações que ele fez na Terra, né, para que nós possamos seguir, né, os seus ensinamentos e suas ações também. Não basta apenas orar e glorificar, né, através das orações. Temos que trabalhar, temos que fazer por onde para receber de volta aquilo que é a nossa parte. Então, nós vamos ficar por aqui, né, nesse capítulo 40, e vamos no próximo 41, o arrependimento. Então nós vamos ficar por aqui. Foi uma parte muito interessante, porque aqui nos mostra uma lei, né, universal, que é a lei da meritocracia. A gente só vai receber através dos nossos méritos. Só vamos poder
receber os benefícios do alto se nós fizermos por onde. Caso a gente não faça por onde, iremos cair nas leis de causa e efeito. Se fizermos coisas ruins, naturalmente vamos ter que reparar isso lá na frente, né? E aí gera toda essa dor, todo esse sofrimento que nós vemos por aí. Então, fiquem com Deus e até a próxima.